Bem-vindo ao podcast da Igreja Viva, aqui em Brusque, Santa Catarina. Nosso desejo é que a sua vida seja abençoada e transformada através da Palavra de Deus ao ouvir essa mensagem. Aproveite esse podcast. Olá, eu sou o pastor Paulo. Eu sou a pastora Josi. E hoje a gente quer falar um pouquinho a respeito de nós mesmos e do nosso ministério. Talvez você já viu alguns vídeos, ouviu comentar. E a nossa história, a nossa caminhada, ela sempre depende de Deus. E todo mundo que começa no ministério sempre tem bastante dificuldade. Então, há vários anos atrás, a gente começou algumas coisas bem pequenas e Deus foi abençoando. Eu diria que um marco na nossa história é o zelo, é o cuidado, é fazer com excelência realmente tudo o que a gente faz, né? Como diz a palavra de Deus, tudo quanto te vier à mão, faze-o com todas as tuas forças. Então, realmente se dedicar, se entregar para aquilo. E nós moramos em Brusque, aqui onde tem a nossa igreja, a Igreja Viva, mas somos gaúchos e viemos para cá exatamente 25 anos atrás. Mas os nossos ministérios começaram ainda, obviamente, lá no Rio Grande do Sul. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar com teatro, depois liderando jovens, banda de louvor e muitas outras atividades evangelísticas, usando bastante as artes também. E finalmente iniciando o ministério pastoral já numa próxima fase, depois de uma formação e assim por diante. Um tempo também muito bacana na nossa vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os ministérios da nossa igreja e sobre os ministérios que cada um de nós tem e como Deus nos abençoou, como Deus tem nos abençoado, o que nós esperamos ainda fazer pelos dias e anos que vêm pela frente. E eu quero deixar um espaço aqui para a Josi falar um pouquinho de um ministério que sempre pulsou no coração dela, desde 14, 15 anos, na igreja do pai dela, que também foi pastor, já faleceu. E ela começou trabalhando com as crianças e teve um trabalho, até hoje tem um trabalho maravilhoso. Então, Josi, fala um pouquinho sobre isso, sobre o teu chamado, a tua história, aquilo que tu já fez e que tu ainda tem para fazer. Na realidade, eu gosto sempre de pensar que Jesus ama as crianças, né? E ele demonstrou isso. Na verdade, ele até deu uma chamadinha lá nos discípulos, né? Que queriam impedir as crianças de chegar até ele. É verdade. Então, quando eu tinha 14 anos, Deus me deu esse ministério, né? De trabalhar com as crianças, de falar de Jesus para elas. E foi um chamado muito forte. Foi um chamado muito autêntico, foi algo que pulsou muito forte no meu coração. E desde os meus 14 anos, então eu comecei a fazer cursos, comecei a estudar, comecei a me aperfeiçoar. E as pessoas diziam assim para mim, mas Josi, tu é muito nova, como é que tu quer dar aula para as crianças? Como é que tu quer cuidar das crianças? Mas Deus foi me abençoando e eu sempre dizia, mas se não tem quem faça e precisa ser feito, então alguém tem que fazer. Naquela época também não tinha todo esse material. Não tinha todo esse material, nós não tínhamos. Nós tínhamos, na realidade, a APEC, né, que é a Aliança Pró Evangelização de Crianças, e morávamos em Porto Alegre, né, numa cidade grande, capital do Rio Grande do Sul, mas mesmo lá nós não tínhamos assim muitos, né? Então, quando tinha algum curso, eu ia correndo fazer. E eu me lembro que eu fiz alguns. E foi muito, muito abençoador, foi muito libertador. E, na verdade, foi um ensino muito forte sobre a minha vida. Então, de lá até hoje, claro, teve períodos em que eu não trabalhei com as crianças, mas eu vejo que a igreja, naquela época, não tinha um trabalho com crianças adequado, porque as pessoas pensavam assim, os pais precisam estar na igreja, precisam assistir a palavra, precisam se alimentar, então alguém precisa cuidar das crianças. Tirem essas crianças daqui. Por favor, tirem elas, porque o pregador não pode pregar, os pais não podem escutar a palavra, então, por favor, alguém leve essas crianças embora, façam alguma coisa com elas. Então, essa era a mentalidade. Eu não digo que hoje mudou completamente, ainda existe isso, né, de um ministério em que não é um ministério, é um lugar para levar as crianças. Mas daquela época, né, era praticamente meio que regra, assim, né? As igrejas não tinham um trabalho assim bem fundamentado na palavra. Posso só falar uma coisinha aqui? Eu me lembro quando a gente estava numa igreja em Novo Hamburgo, na grande capital.
E imediatamente, quando nós nos mudamos para lá, recém-casados, fomos para essa igreja, uma igreja batista, e a Josi foi convidada a assumir, né, o ministério infantil. E numa segunda-feira eu estava almoçando com o pastor, e a filha dele também ia na escolinha, tinha acho que uns 7 ou 8 anos, ele viu o trabalho que estava acontecendo e ele me surpreendeu a dizer assim, poxa vida, a Josi está fazendo um trabalho muito bacana, as crianças não estão lá só brincando, elas estão realmente aprendendo. Então eu me lembro bem claramente desse momento. Então o trabalho com crianças é isso, elas precisam se converter, elas precisam conhecer Jesus, elas precisam conhecer a palavra, elas precisam ter uma experiência com Jesus. Os pais têm a sua experiência e os filhos precisam ter essa experiência, né? Então a gente precisa levar aquela criança a conhecer Jesus. Esse é o trabalho, né? Na verdade, foi esse meu primeiro chamado, foi meu primeiro ministério que Deus me deu, e foi um ministério que depois eu fui aperfeiçoando e montando o departamento e ministério infantil na igreja quando nós viemos para cá, né, há 25 anos, então completamos bodas de prata em 2022, bodas de prata. Finalzinho, né? Finalzinho de dezembro. Então, montei o ministério infantil, mas eu vejo que o mais importante é que os professores, eles precisam estar engajados, precisam ser testemunho, precisam realmente ter uma vida com Jesus. E hoje o nosso trabalho, de muitos anos atrás, né, logo que a gente começou a montar o ministério, aquela palavra que Deus mandou Moisés, então, falar para o povo e para os pais que eles deveriam cuidar dos seus filhos, né? Então, os pais são aqueles que estão assentados, andando, ao deitar, ao levantar, são aquelas pessoas que estão junto com seus filhos, com as crianças. Então, nós temos certeza de que Deus quer que os pais ministrem aos seus filhos. Então, há muito tempo já, eu creio que uns quase 20 anos já, por aí. Acho que por aí, né? Nós temos pais ministrando, né, na igreja. São os próprios pais que ministram a seus filhos naquela faixa etária, né, as salas com faixa etárias específicas, e os pais dão aula para os seus filhos, e a alegria dos filhos ao verem os seus pais ministrando para eles é muito gratificante. Então, a gente não chamamos de professores, nós chamamos de facilitadores, porque eles facilitam, né, o chamado, eles facilitam a palavra, eles facilitam os ensinamentos, né? E a gente aprende muito com as crianças. E a gente quer muito que as crianças tenham também os seus ministérios, que elas desenvolvam o seu chamado. E muitas vezes a música tem sido algo que as crianças têm se dedicado, e tem, né, violão, teclado, e depois elas acabam servindo na igreja. Nós apoiamos, não digo, mas nós incentivamos as crianças a terem um chamado, né, a desenvolverem os seus talentos na igreja. E hoje temos crianças que tocam violão, elas tocam na salinha. Agora, no culto de Natal, né? Isso, no culto de Natal, isso. O Emanuel tem quantos anos? Ele vai fazer 9 agora, eu acho. Ele vai fazer 9 anos, e ele tocou no violão um dos hinos de Natal que foi cantado. Isso. E então, foi muito, muito bonito, um momento muito emocionante do culto de Natal. E ele é muito dedicado. E a gente, então, assim, para mim, ainda pulsa o ministério infantil. Claro, depois Deus me deu outros ministérios, né? Eu sou pastora um bom tempo depois de você, né, amor? Então, o Paulo foi consagrado pastor, eu fui esposa de pastor, muito tempo, e eu fiquei sendo esposa de pastor. A gente vem daquela época, né, Josi, que tinha um pastor e a esposa do pastor. Então, era a mulher Josi, sem nome nessa a mulher época, sem nome. né? Teve que fazer uma série de cursos, de treinamento, para Exatamente. finalmente ela estar habilitada, entre aspas, tecnicamente, a fazer, exercer o pastoreado, que ela já acontecia na tua vida desde muito novinha, né? Eu acho que uma coisa também, né, que é muito, muito forte para nós, é que a igreja ela precisa ser contextualizada, né? E se há um ministério na igreja que precisa ser relevante nos dias atuais, e já está atrasado até, é um ministério infantil, porque o mundo deu um nó nos últimos 15, 20 anos. O mundo inverteu tudo, os valores foram invertidos. Todos aqueles princípios históricos defendidos por todas as sociedades ocidentais e inclusive as orientais, eles foram jogados e virados de cabeça para baixo. Então essa carência, isso
demonstra também, a gente tem bastante experiência já nisso, do tipo de adolescente que nós temos hoje, né? Com problemas muito sérios, né? Tentativa de suicídio, depressão, envolvimento amoroso pela internet. Talvez mais do que nunca seja o tempo em que nós precisamos investir no Ministério Infantil. Bastante. E envolver os pais, vamos dizer, essa maneira de tocar o Ministério Infantil, ela é fundamental, porque os pais estão muito mais tempo com os filhos do que os outros facilitadores, os outros pais, digamos assim, Isso. ou um jovem, que não tem nada de errado também, um jovem dá passar uma lição, ter um momento lá com eles, não há nada de errado. Mas os pais é que estão juntos e vão conseguir realmente trabalhar melhor os seus filhos. Eu não falei quando eu comecei a falar sobre o Ministério Infantil, as pessoas sempre dizem assim, as crianças são o futuro da igreja. No passado a gente era isso, escutava essa frase repetidamente em muitos ambientes. A gente diz, as crianças são o futuro da igreja. As crianças, elas são o futuro, obviamente, porque elas vão crescer, vão servir, mas elas são o presente. Claro, elas já são igreja. Já são igreja. Então, para Deus, criança, jovem, adulto, idoso, todos têm o mesmo valor para Deus. Sim. Então, um bebê e um senhor de 80 anos têm o mesmo valor para Deus. Entende? Ele então, não faz acepção de pessoas. Então, as crianças, elas são fundamentais no reino de Deus. E elas vêm, e como a gente aprende com elas? Às vezes elas oram alguma coisa, ou elas vêm e dizem alguma coisa para a gente. Eu chego na igreja, hoje eu tenho dado mais aulas, né? Tenho estado mais presente no Ministério Infantil, não somente organizando ele, sendo pastora mesmo do ministério, mas dando aula ainda para os pequenos, né? E eu chego na igreja e eles já vêm se pendurar e me beijam, me abraçam. Tem um que me beija, me abraça, ele me dá trocentos abraços, né, que é o João. E ele vem e abraça. Pastora, a pastora que vai dar aula hoje? Eu disse, não, hoje não sou eu. Né? Mas, enfim, é uma coisa que eu acho que está no DNA da pessoa, né? Mesmo que a gente fica um tempo sem dar, mas eu acho que é algo que a gente resgata de novo, né? E naquela época as crianças cresceram, né? Que eu comecei e foram chegando na pré-adolescência, daí também de novo não tinha quem auxiliasse, quem tivesse ensinando, eu comecei a trabalhar com os adolescentes também. Entende? Como é que é hoje o trabalho com os adolescentes? Então, e hoje já temos um trabalho com pré-adolescentes, já adolescentes, né? É um trabalho bem desafiador. Hoje, mais do que nunca, desses 2 últimos anos, até os 2 últimos anos da pandemia, né? Que foi os 2 anos da pandemia, mas agora esse último ano aí de 2022, eu creio que foi o ano mais desafiador para o Ministério de Adolescentes, né? Que é o BUM que nós temos. Que também os pais ministram para os seus filhos. Os homens têm estado mais presentes. Temos agora eles. Um batismo, batizaram acho que uns 4 ou 5. Tínhamos mais um que não pôde, né? Mas acho que foi uns 4 ou 5. Tinha 2 que também estavam, mas não puderam. Acho que estava mais ou menos uns 4 ou 5 que se batizaram. Então, é um ministério super importante, né? Que é bem naquela fase ali de transição, aquela fase de questionamento, aquela fase, às vezes, de rebeldia, né? Mas a gente tem visto a graça de Deus sobre este ministério e o quão importante ele é, né? E a gente tem que estar sempre orando e se atualizando e conversando, fazendo reunião, ajudando os pais. É isso que eu ia pedir para te falar um pouquinho. Essa ferramenta de ajuda aos pais, de como lidar com esses adolescentes que muitas vezes estão perdidos, né? Não os adolescentes, eu digo os pais, perdidos nessa questão de como lidar, os adolescentes, a questão digital, celular, né? Essa questão de mídias, essa questão de namoro, toda essa questão social que a gente está vivendo agora, que está bem difícil, né? Então, muitas vezes os pais precisam de como é que vai chegar para o filho e vai dizer, né, sobre namoro, idade ideal para namorar. E até a gente já fez alguns alertas aos pais, né, para eles ficarem mais antenados com aqueles que estão ainda entrando na adolescência e já meio que tentando vacinar contra algumas possibilidades de desvios, de coisas difíceis, né? E os pais têm gostado bastante das nossas reuniões, né? É verdade, a gente gosta bastante disso, né? É muito legal. É muito bom. Ser igreja é isso, né? A gente poder auxiliar, poder ajudar, né? Poder viver igreja, ajudar as famílias. E acho que esse também é um dos chamados, né? A nossa igreja sempre foi, né? O nosso chamado sempre foi um chamado de uma igreja para a família. Eu sei que hoje é comum falar isso, igreja da família, né? Mas
há 30 anos atrás, não se falava sobre isso. Né? Era tudo aquela, vai no culto e tal, e cada um vai se virar. E nós começamos a perceber a necessidade de dar munição, de dar conhecimento aos casais, né? E aqueles que iam casar, e começou todo um trabalho também de preparação. E aí o mundo veio a galope, né? O diabo ficou bem endemoniado mesmo e veio para cima, e começaram a acontecer uma série de separações, de pessoas que vinham muito machucadas, né? Eu me lembro que já faz alguns anos que eu falei, não espere mais entrar na igreja uma família, um pai, uma mãe e 2 filhos. Isso aí não vai acontecer mais. Vai acontecer que vão chegar os pedaços das famílias, né? E foi aí que a gente expandiu isso para treinamento para casais, né? Que a gente já deu em vários lugares, uma quantidade enorme de seminários. Mas, de fato, a gente gosta de se identificar com essa ideia de que nós somos uma igreja para a família e da família, com vários cursos também, da Universidade da Família e os nossos cursos, enfim. Acho que sempre foi uma ênfase. Eu diria que é um disco no nosso ministério, que é a partir daí que nós pensamos igreja, né? A gente não pensa a igreja a partir apenas da questão religiosa, não. A gente pensa a partir da questão espiritual, e considerando que todos os seres humanos têm o seu lado espiritual, então todos eles precisam de uma atenção direcionada e pertinente à faixa etária e àquilo que eles estão vivendo. Então, acredito que a gente sempre viu a igreja por esse lado, por essa grandeza que é cada indivíduo e a necessidade dos núcleos familiares terem ajuda. E hoje isso é uma necessidade premente, urgente e deprimente, né? Porque, de fato, existe muita coisa ruim acontecendo na família de crentes, de pastores, enfim, muita coisa difícil tem acontecido. Mas nós precisamos ficar firmes, voltarmos sempre para os fundamentos, né? A base da fé cristã, aquilo que Deus estabeleceu, o pai, a mãe, a hierarquia doméstica, na igreja, os relacionamentos. Por outro lado, a liberdade que nós temos, aquilo que tu falou há pouquinho, que Deus não faz acepção de pessoas, porque Paulo diz que Deus não tem nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todo mundo é de Cristo. Cristo nos resgatou. Então, é uma ênfase nossa da família, disso, de todo mundo ter direitos iguais, desde os picuruchinhos até os anciãos. Todo mundo tem o seu espaço e tem o seu direito de receber a sua atenção. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que também algo que é relevante no nosso ministério também sempre foi a adoração, né? O louvor e a adoração. Até porque nós mesmos, nós dois ministramos louvor e adoração por esse Brasil durante bastante tempo. E houve anos na minha vida que eu ministrei todos os dias, né? Quando eu digo todos os dias, era todos os dias, de segunda a segunda, né? Nos núcleos, na Grande Porto Alegre. Um dia era em Canoas, outro dia era em Viamão, outro dia era em Porto Alegre mesmo, na sede. Outro dia eu estava em Atletas de Cristo, também ministrava o louvor antes, e Gravataí. Enfim, era aquela coisa de não parar muito, né? E de ficar sempre tocando. Então, acho que o Ministério de Louvor e Adoração também sempre foi. E como sempre, a gente se dedicou a estudar. E havia, assim, uma escassez muito grande antigamente sobre isso. Ninguém sabia diferenciar louvor, adoração, o músico do adorador, ainda era tudo muito, muito tosco, né? E também o conhecimento musical era muito, muito difícil, não havia internet, a pessoa não podia estudar por ela mesma, ela tinha que ter acesso à informação, o que era o mais complicado, né? E aí a gente levava também esses subsídios e como montar banda e ajuda em compra de equipamento, essas coisas todas a gente fez muitas vezes, né, Josi? Mas a adoração é a nossa essência, né? Aquilo que vai com a gente para o céu, né? No céu a gente não prega mais, a gente não ora mais, mas a gente adora, né? Só de falar me arrepia. A gente adora, assim, e aí vai ser realmente em espírito e em verdade, né? Em um espírito agora totalmente consagrado a Deus, um corpo glorioso, e a gente vai poder usufruir dessa plenitude de estar lá no céu, embebido em Deus, sem perder a nossa identidade e movendo-se através da adoração. Então a gente também sempre trabalhou muito com isso. O próprio Ministério Infantil, como tu falou, a gente teve um grupo, né, Josué, durante uns 6 anos chamado Red Kids, que era de musicalização, e Deus abençoou demais, né? A gente também
a gente não pôde ir muito longe porque era criança, mas aqui em Brusque a gente apresentou no maior pavilhão aqui da cidade. Nessa época até, um pouquinho antes do Natal, a gente fez uma apresentação onde haviam grandes eventos artísticos, né? Estou me lembrando desse, na universidade também a gente fez. Me lembro que a gente foi muitas vezes no Lar Menino Deus. Isso, eu levei uma vez eles. Alguns natais a gente foi lá fazer trabalho e em vários outros lugares com crianças que iam ali de 6 anos por aí, no começo até uns 11. E a gente, naquela época, tinha um time fantástico, né? Alguns viraram ministros de louvor, músicos, né? Enfim, o pessoal, aquele primeiro time, assim, ele foi realmente impressionante. O resultado e a qualidade que Deus deu para aquela equipe ali. Então, acho muito importante também lembrar da nossa vida como cristão e essa questão do ministério de adoração, né? Claro que houveram muitas e muitas experiências assim, que não temos tempo para falar sobre isso, mas que a gente viveu e que eu particularmente vivi, de tocar para ministrar o louvor para 2 pessoas, por exemplo, e depois várias vezes para milhares de pessoas, mas para 2 pessoas e depois também para um príncipe, né, que estava aqui no Brasil. Ou seja, a gente viveu muitas essas coisas, mas o mais importante de tudo é a gente ter realmente esse chamado de adoração. E quando eu falo de adoração, também não estamos falando só do momento musical ali da igreja, o que é legal, o que é maravilhoso, mas uma vida de adorador. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida, é uma vida que ela é embalada pela própria adoração, né? E adorar a Deus em espírito e em verdade já diz um monte de coisas, né? Então, a gente, olhando para isso aí, a gente vê essa grandeza e essa importância do ministério de adoração na nossa igreja e na nossa vida, né? E na nossa vida, os nossos filhos também, né? Então, a geração, eu acho que o nosso netinho também já está querendo gostar de música também, já está dando ali. Tu ministrava o louvor, eu fazia back. Os nossos filhos eram pequenos mesmo, assim. O Jonatas tinha uns 4, a Rebeca 1, né? E eles ficavam ali sentadinhos com as perninhas balançando na cadeira. Na primeira fileira normalmente da igreja. Cada um com uma guitarrinha, um violãozinho. Às vezes a Rebeca vinha pertinho de ti para ver como é que tu fazia a batida do violão. Daí ela fazia bem direitinho a batida do violão. Aí ela já era um pouquinho maior, tinha uns 3 para 4 anos. Mas eu me lembro que nós nunca deixamos de servir a Deus, né? Por causa da circunstância, nunca deixamos de servir a Deus, ou nunca deixamos de fazer a obra dele, ou nunca deixamos de estar, né, com a igreja por causa dos filhos, sempre estiveram conosco. É verdade, muito bem lembrado. E era uma alegria, né? Era trabalhoso? Era um trabalho, porque domingo era para ir para o culto era uma novela. Domingo para nós era nos preparar, era nos preparar para o culto, porque tinha que estar todo mundo banho tomado, não é que negócio sai correndo e vai para a igreja dar comida na igreja, não, a gente leva. O Ministério do Louvor sempre tem que chegar cedo. Chegar mais cedo, a gente tem que ensaiar. Bem no começo não tinha nem afinador eletrônico, então só para afinar os instrumentos levava uns 15 minutos, porque de repente uma coisa tinha desafinado, de saber qual era a corda do baixo, ou da guitarra, ou do violão e assim por diante. E estudar as letras das músicas, a gente tinha que saber as letras de cor, a gente não tinha monitor. Não tinha monitor, a gente tinha que saber de cor as letras. E tu sabia umas 200 sem errar nada, as letras de cor, é verdade. Deus me deu essa graça. Eu toco instrumento, mas só com partitura, e hoje eu não toco mais nada, né? Então, mas quem tocava era tu, né? Então, que ministrava e tal. Então, eu sempre o teu suporte aí, sempre te ajudando, te auxiliando nessa questão. E sempre foi um ministério abençoado. Eu amo o louvor, amo a adoração. Para mim, a música, ela me inspira, me acalma, a música, ela é um elemento assim acima, eu acho, de todos os elementos que se distinguem, que tem, vamos dizer, uma categoria assim de envolver as pessoas. O esporte é uma língua mundial, é uma língua universal, não resta dúvida, que um atleta que, vamos dizer, de salto em altura, ele pode ir lá treinar na Rússia, que até por mímica eles vão se entender, né? Mas a música também faz isso, né? Se tu sabe tocar, 2 músicos bons não preciso falar muito, um sai tocando e o outro já entra na vibe, já entende. Depois de 15 minutos eles já estão mais ou menos entendendo cada um o outro. Se fizer 2 ensaios já estão prontos para apresentar alguma coisa, né?
Mas a música, então, ela está em todos os, vamos dizer, todos os movimentos que a sociedade faz, que a gente faz, que quer ter algum destaque positivo ou negativo, a música está presente. Por exemplo, num casamento, numa formatura, na abertura da Copa, num enterro, normalmente tem uma parte musical, ou seja, a música ela toma conta da nossa vida em todos os lugares, entendeu? A gente pode conhecer pessoas que não gostam de ritmos de uns outros, ou só gostam de um estilo, mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz, eu não gosto de nenhum tipo de música. Provavelmente essa pessoa está com algum problema. Diz, não, eu não gosto de nenhum tipo de música, eu não quero ouvir música de nenhum tipo nunca. É uma pessoa que deve estar com algum problema, porque isso não é normal. Então, essa questão da música estar no ser humano e Deus ter nos dado a graça de poder usar esse impulso tão maravilhoso para adorar é um presente, é uma dádiva magnífica, né? E hoje tem música evangélica, hoje não, já faz um tempo, em todos os ritmos também, né? Então tem samba, tem música gauchesca, tem de tudo, tem pagode, tem MPB, enfim, tem gente fazendo música cristã em todos os ritmos aí que a gente conhece. Eu acho que é legal também a gente destacar esse aspecto do nosso envolvimento com as artes, né? A música, eu e a Josi, eu também com teatro, desde muito, muito cedo mesmo, viajando com trupe de teatro, adolescente, em Porto Alegre, depois dirigindo teatro, escrevendo teatro, e já aqui no nosso ministério também usando bastante outros elementos como dança, hip hop, que daí não era a minha praia, né? O street ainda, acho que chamava na época. E a gente fez vários movimentos aqui na cidade, com skate também, né? Eu lembro que a gente alugou por uma noite o prédio do lado da igreja e montamos ali uma pista de skate lá. E foi feita uma noite assim, quando eu cheguei lá, que já estava tudo pronto, estava uma galera também que tinha lá uns 300 skatistas, e a maioria deles eu nem conhecia. Eu me senti naquela época, isso já tem uns 10 anos, eu acho, dentro de um filme americano, né? Aquela gurizada pulando para cá e as luzes bombando e tal. Então, acho que também sempre foi uma marca essa questão da valorização das artes. Teatro, uma enxurrada de peças, viajando também com a nossa equipe aqui de Brusque para Florianópolis, Curitiba, Blumenau, Itajaí. Enfim, eu acho que faz parte também do nosso chamado essa questão das artes, que de fato é algo que nós estamos com uma expectativa muito boa de. Em 2003 a gente... 2003 a gente já viveu, né? Mais 20. 2023 a gente fazer mais novamente trabalhos nessa área, se voltar, e a gente está preparando algumas coisas aí. Já tem uns adolescentes que já gostam bastante também dessa... Sim, é verdade. Então a gente está pensando muito na utilização. É claro que hoje nós temos uma série de limitadores, digamos assim. A questão de se falar de Deus já é uma coisa que tem que se estruturar bem, não é como antes que a gente ia em qualquer lugar com um grupo de jovens, numa escola, numa associação, e a gente podia falar porque todo mundo recebia aquilo de maneira muito receptiva, até porque a gente procurava usar uma linguagem bem apropriada. Hoje há uma série de cuidados que a gente precisa ter, mas mesmo assim as artes estão aí, elas são livres, né? A manifestação das artes é totalmente protegida, e a gente quer fazer também bastante uso dessa questão no próximo ano, né? Josi? A gente pode dizer que a identidade da Igreja Viva, né? É uma identidade que a gente tem. A nossa identidade, né, engloba família, artes, louvor, adoração. Né? E, bom, acho que eu vou falar, a gente tem um tempinho aqui ainda, que talvez o maior fundamento que a gente tem é o ensino, né? É a questão de realmente estudar a Bíblia e buscar viver a vida, que a Bíblia diz, aquela vida que é para fluir de nós, uma vida em abundância. Então, algo que a gente sempre primou em estar trazendo materiais, cursos, treinamentos, para quem vai dar aula, ministrar com as crianças, para líderes de grupos pequenos, para pessoas que vão liderar um nível maior. Fizemos também, acho que 2 anos atrás, um treinamento preparando os líderes para aconselhamento, né? Que foi um treinamento também bem legal, bem bacana, e várias outras áreas. E também na própria ministração da palavra, a pregação, ela procura trazer realmente elementos de ensino
não apenas aquilo que é mais bacana de se ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, e de uma maneira também que seja assim, bastante interessante para ser ouvido. Então, eu vejo que o nosso ministério ele sempre foi um ministério que estava fundamentado na palavra de Deus, com essa ênfase no ensino, em todos os níveis de faixas etárias, e também buscando sempre ampliar e trazer uma palavra para os dias de agora. Então, a gente, por exemplo, está falando muito sobre o mundo que nós estamos vivendo. E como os crentes precisam estar preparados para esse grande desafio, que eu diria que mundialmente é o maior desafio da história da igreja, desde a igreja primitiva, de permanecer crente e de como estar completamente equipado, aparelhado para entender, né, discernir os tempos, como é a recomendação da palavra de Deus, de estar com os olhos atentos e saber o que eu preciso ter para mim. Se alguém vai para uma guerra, eu servi no Exército, na época da Guerra das Malvinas, aqui na Argentina, e o Brasil estava mais ou menos preparado, que talvez tivesse que entrar na guerra, mas num treinamento normal a gente sabe que há muitas coisas. A gente tem que ter todo o equipamento que a gente precisa, o treinamento físico e mental, e mais tudo aquilo que é o armamento necessário para o combate. Então, eu me preocupo com essas questões porque eu vejo muita gente despreparada justamente porque embarcou nessa canoa furada que o mundo está vivendo, que é o tempo dos direitos e o banimento dos deveres. Isso é óbvio que é impossível dar certo. Não sou eu, não são os pastores apenas que estão falando, todos os estudiosos, todos os seres realmente pensantes sabem que isso vai trazer muita dificuldade. E eu vejo que só tem um caminho. As pessoas estarem firmadas, aí nós usamos o discipulado, que é uma ferramenta muito importante, para preparar as pessoas para aquilo que está por vir. E se for muito mais simples do que se está imaginando, que bom, não tem problema, eu estava preparado. O problema é, se a coisa se tornar aquilo que está sendo anunciado, e eu e você que está nos ouvindo estiver despreparado, aí realmente a coisa vai ser complicada. E nós que já temos família, nós temos que estar muito fortes para conseguirmos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, dos irmãos mais novos. Então, é fundamental mais do que nunca, porque até então a nossa sociedade era uma sociedade que estava fundamentada sobre os princípios cristãos, fossem evangélicos ou católicos. O valor do casamento, do respeito dentro da família, contra o adultério, essas coisas todas estavam dentro da nossa sociedade. A gente que viveu já um pouquinho mais, a gente sabe que isso tudo era normal, isso tudo era aceitável. Hoje não, hoje viraram tudo de cabeça para baixo. E agora então nós temos um mundo confuso, perdido, um mundo que está realmente sem valores, e aí que se faz extremamente importante a gente ter ensino, a gente ter fundamento, ter as nossas convicções enraizadas e fundamentadas na palavra de Deus. Eu acho que esse também é um chamado muito importante no nosso ministério, desde sempre, né? Eu leio, né? A gente estava falando dos pais dos adolescentes, então a Josi sabe, né, que outro dia eu li numa reunião nossa o que eu estava falando que acontecia numa reunião desse tipo em 2004 e que hoje é uma realidade. Eu ainda brinquei e ninguém estava prestando atenção no que eu estava falando, achava que eu era maluco falando aquelas coisas lá, que ia acontecer isso, pegando as propagandas da televisão, os filmes, e fazendo uma leitura nova de para onde estava indo a questão da família, dos relacionamentos e assim por diante. Se tornou uma realidade, infelizmente. Então é bom a gente estar preparado, com a cabeça aberta e crendo que Deus vai dar a nós tudo aquilo que a gente precisa. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. É fiel para completá-la. É isso aí, então. Isso é a Igreja Viva e esses somos nós, né, Josi? Somos nós. Estamos aqui firmes, Eu sou o Paulo. Eu sou a Josi. Isso aí. E a gente sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é que em momentos de dificuldade é que a Igreja realmente amadurece acima de tudo, se fortalece e cresce. É isso aí. Foi um privilégio, né, Josi? Foi muito legal. Muito. Queremos agradecer a nossa equipe técnica aqui também, Exatamente, né? Nossa. A Rebeca e o Seth Hires. Muito legal. E tenho certeza que Deus vai abençoar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continue nos abençoando e crendo que 2023 vai ser realmente um tempo maravilhoso para aqueles que estão ligados com Deus e com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, é isso aí. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Olá, eu sou o pastor Paulo da Igreja Viva. Obrigado por ouvir esse podcast. Convidamos você para nos visitar. Mais informações, acesse o link da bio. Deus abençoe a sua vida.